Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, nosso coração essa noite ao Senhor. Apresentamos como um sacrifício vivo em Suas mãos, Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo a Sua vontade, Senhor. Pai, eu não sei a condição que cada pessoa chegou aqui essa noite, eu não sei como estão suas expectativas, eu não sei o peso que estão sentindo, eu não sei, Pai, os sentimentos que tem, Pai, em nome de Jesus vindo sobre eles. Mas, Pai, nós queremos nesse momento, Pai, clamar ao Senhor e declarar, Pai, que a Sua palavra, ela já é suficiente sobre nossas vidas, que a Sua verdade já é o suficiente para tratar o nosso coração. Então, Deus, em nome de Jesus, que cada palavra, cada sermão sendo lançado para essa noite, sejam como sementes vivas em cada coração, que possa germinar e gerar bons frutos para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, Pai, essa noite e declaramos em nome de Jesus. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: é bom te ver hoje aqui. É bem dominical, meus irmãos, bem igreja mesmo assim, vai. Dá um sorriso para a pessoa. Você está tão bonito hoje, meu irmão. Nossa, liga para sua esposa. Você que é casado, liga para sua esposa, viu? Se não tiver, vai profetizando aí, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja, aleluia. Nós vamos falar um pouquinho hoje, meus irmãos, sobre a dor e o evangelho. Amém? Vamos falar sobre o poder da dor e o evangelho. Existe um poder na dor. É até um pouco pesado de se ouvir. Cadê os meninos aqui, por favor? Está tão estranho. Cadê o Gabriel? Aí fica um clima mais tenso, né? Glória a Deus, não é? O poder da dor e o evangelho. É até um pouco contraditório, meus irmãos, porque nós cremos em uma verdade absoluta de que Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades, amém? Nós cremos que o sacrifício da cruz já é o suficiente na nossa vida, amém? Nós cremos nisso. Isso é uma verdade absoluta. A mensagem da cruz, ela é imutável, a mensagem da cruz, ela não vai ser alterada, a mensagem da cruz não vai modificar de maneira nenhuma, não pela minha vontade nem pela sua. A mensagem continua a mesma. E para isso nós entendermos essa plenitude do evangelho da cruz, nós precisamos entender também sobre o que nós precisamos passar para viver essa plenitude desse evangelho. E um dos processos que nós passamos, que nós não gostamos, que nós mais excluímos, é a dor. Nós não queremos passar por dores, não queremos passar por momentos difíceis, por tribulações, por privações, por necessidades. Nós não queremos de maneira nenhuma passar por tais situações. Se fosse para decidir, se fosse por nós mesmos, nós estaríamos só triunfando, não é? Só vencendo, só vitória, só no topo, só no pódio. Sim ou não? Se fosse por vontade própria, seria isso. Só prosperando, cheio de saúde, cheio de vida, cheio de vigor, cheio de ânimo, cheio de alegria toda hora. Essa é a verdade bíblica já derramada sobre nós como igreja. Mas nós sabemos que a realidade não é bem essa. Nós sabemos que nós, para vivermos essa plenitude, nem sempre estamos assim. É uma verdade também, porque nós somos seres humanos. Nem todos os dias nós estamos sorrindo, nem todos os dias estamos alegres, nem todos os dias nós estamos plenos de saúde, nem todos os dias nós estamos animados, nem todos os dias nós estamos com vigor. Tem dias que nós estamos cansados, abatidos, desanimados, frustrados. E isso, meus irmãos, é necessário passarmos para que algo aconteça na nossa vida, que é formar o caráter de Cristo nas nossas vidas. E algo que primeiramente nós precisamos entender essa noite: Deus, Ele não tem prazer na dor. Amém? Amém? Deus não tem prazer na dor dos seus filhos. O nosso Deus não é um general que está lá pronto somente para lhe castigar e dizer assim: você vai aprender com isso aqui, toma esse câncer, toma essa doença. Da onde se viu, meus irmãos? De Deus não sai isso, de Deus não sai isso, de Deus não sai o mal.
Pelo contrário, meus irmãos, Deus permite às vezes tais situações em nossas vidas para provar o nosso coração. Até a dor para Deus tem um limite. Tem dores que nós passamos que ela não vem para te matar. Tem dores que nós passamos que ela vem para nos transformar. Amém? Você não entendeu isso? Tem dores na sua vida que vêm não para te matar. Tem dores na sua vida que vêm para te transformar. Amém? Quando nós pensamos que é o nosso fim, na verdade é um grande começo de Deus na sua vida. Quando nós pensamos que é ali que você vai morrer, que é ali que a sua vida terminou, é ali que a sua vida foi para o fim, que você chegou ao fim do poço, é ali que você vê a transformação de Deus. E é geralmente, meus irmãos, em situações do tipo que nós conseguimos enxergar a plenitude dessa graça de Deus nas nossas vidas. E o que é graça? É um favor que nós não merecemos. O que é uma provisão? É quando tem uma falta. Dificilmente você fala de provisão quando está tudo farto, quando os celeiros estão cheios. Não faz muito sentido ter provisão em celeiro cheio. Faz sentido ter provisão quando tem falta, quando tem necessidade. Faz sentido o milagre de Deus sobrenatural de cura quando você está doente. Faz sentido dessa forma. Não faz muito sentido você ouvir falar de milagres quando a sua vida está toda legal. O checklist aqui está tudo ok. Para mim já cheguei no nível que eu queria chegar. E é aí que mora o perigo, meus irmãos. É aí que nós precisamos entender o poder da dor e o Evangelho. Porque quando tudo aparentemente está bem, nós ficamos confortáveis, ficamos independentes e mora o perigo aí. Porque essa independência pode ser uma independência literalmente de Deus na nossa vida. Nós achamos que já está tudo bem e colocamos Deus em uma posição que não é para ser colocada, em que Deus já é o suficiente para a minha vida. Nós colocamos Ele para Ele ser mais alguma coisa na nossa vida. Mais um amuleto, mais uma coisinha, mais uma estrelinha, mais algo que eu tenho que fazer, algo que faz parte da minha rotina. Nós colocamos o Senhor em uma posição que não é para ser colocada, porque mora um perigo nessa independência. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite, meus irmãos. Existe um poder na dor que não vem para te matar, mas uma dor que vem para te transformar. Isso é o poder do Evangelho. Isso são as boas novas do Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, ele é confrontante. Porque o Evangelho, ele tem uma forma, ele tem um formato. O Evangelho já tem a sua posição, já tem o seu símbolo. O símbolo do Evangelho, o formato do Evangelho é uma cruz. Ele é imutável, essa forma. Não é um quadrado, não é um círculo, é uma cruz. E por ser cruz, meus irmãos, nós colocamos um sinônimo aí de sofrimento. Por ser cruz, nós excluímos o fato de ter que passar por processos. Por ser uma cruz, nós excluímos as partes ruins. Nós até cantamos, estamos crucificados com Cristo, mas quando é na segunda-feira, o estar crucificado com Cristo é diferente. A canção é diferente. A vida fala diferente. Aí que mora esse perigo. Aleluia. Eu vou estar citando aqui alguns personagens bíblicos ao longo dessa mensagem, até chegarmos num ponto principal. E uma das pessoas que nós mais vemos como exemplo na Bíblia é um homem chamado Jó. A palavra de Deus diz em Jó, capítulo de número 42, versículo de número 5, bem conhecido pela igreja. Jó, ele passou por todas as privações possíveis que um homem poderia passar. Jó era um homem rico, um homem poderoso da época. Vocês conhecem a história que Satanás foi lá, tentou a Deus, dizendo assim: ele só te serve porque ele tem fazenda, porque eles têm os bens, porque tem a família, porque vai tudo bem para a vida dele, por isso que ele é teu servo. Aí Deus foi lá e permitiu que Satanás tocasse
nas coisas de Jó, mas não tocassem na vida dele. E aí vocês sabem o que aconteceu. Jó, no estalar de dedos, ele perdeu todas as suas posses, perdeu suas fazendas, seus gados, até a sua família, só ficou ele e a esposa. Todos os seus filhos morreram, ficou sem nada. O que sobrou para o homem foi um casco de telha para se coçar, e ainda ganhou lepra. Ele chegou a um estágio, meus irmãos, que eu não desejaria para ninguém, nem para mim mesmo. É um estágio que nós lemos e vemos assim, que sofrimento que esse homem passou. Para chegar no capítulo 42, e no versículo que nós vamos ler agora, o versículo 5, e dizer assim, aleluia, de fato, os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplam. Contudo, os meus olhos te contemplam, os meus olhos te vê. Jó está dizendo assim, antes Jesus, antes Senhor, eu te conhecia nos meus ouvidos, de ouvir falar, as pessoas contavam as suas histórias, contavam quem o Senhor era, esse era o meu conhecimento do Senhor, mas agora Senhor, eu te conheço porque os meus olhos te contemplam. Existe um poder na dor. Jó foi necessário passar por todas essas situações, e Jó nos revela um tipo de dor, que é a dor da necessidade, a dor da falta. Ele chegou a esse estágio, para dizer assim, Senhor, antes eu te ouvia, antes eu ouvia falar de você. Quantas vezes, meus irmãos, nós passamos por situações difíceis, e pós essas situações difíceis, a nossa visão, a nossa fé, o nosso entendimento a respeito do Senhor, ele muda completamente. Nós saímos mais fortes, nós saímos mais cheios de força. As coisas para o crente parecem até uma loucura, porque quando ele apanha, em vez de ele ficar fraco, ele fica mais forte. No reino de Deus as coisas são um pouco assim, contrárias. Enquanto você está apanhando, em vez de ficar mais fraco, mais vulnerável, e perder e ceder, você arranja uma força que não é sua, é uma força de Deus que vem sobrenatural sobre a sua vida, para você conseguir suportar e superar aquela situação. Esse homem chamado Jó arrumou uma força onde não tinha. Enquanto seus amigos estavam zombando, enquanto a sua esposa estava falando, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó, entrega as fichas, entrega essa tua fé, esse teu Deus não vai fazer nada por você. Enquanto seus amigos estavam lá zombando, ele estava lá orando, dizendo assim, abençoa eles, Senhor, abençoa esses infelizes. Era tipo assim, meus irmãos, enquanto os amigos zombavam, ele estava abençoando. Enquanto a esposa reclamava, ele estava orando. Ele conseguiu passar por uma dor. Ele conseguiu passar por necessidade, por privação, de ver tudo perdido, para chegar no fim dele, e não somente contemplar tudo sendo devolvido no dobro, mas contemplar uma verdade que vai além dos bens que foram restituídos, além dos filhos que foram restituídos, além da família que foi restituída, além das coisas que ele recebeu do Senhor. Ele contemplou algo muito mais poderoso, em dizer assim, os meus ouvidos te conheciam, mas hoje os meus olhos te contemplam. Esse é o poder da dor, meus irmãos, é te tirar de um nível raso e colocar no nível mais profundo. Deus jamais vai colocar uma situação na sua vida se não tiver um propósito. Tudo em nossa vida tem um propósito, a dor tem um propósito, o luto tem um propósito, alguma coisa difícil que você passa, alguma privação é para te preparar, para te deixar mais forte. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Situações que nós passamos para nos transformar são instrumentos de Deus para mudar alguma coisa dentro do nosso coração. E se você estiver passando por isso, meu irmão, se você estiver passando por alguma situação do tipo, glorifique a Deus, glorifique a Deus, agradeça o Senhor, porque é um sinal que Deus ainda cuida de você. É um sinal do amor de Deus sobre a sua vida,
Porque se fosse o fim, meus irmãos, já tinha acabado. Se fosse para te matar, você já tinha morrido. Nenhuma árvore, nenhuma folha cai de uma árvore se não tiver permissão de Deus. Tem coisas, meus irmãos, que eu falo muito em aconselhamento para os irmãos. Meu irmão, eu não tenho essa resposta para você. E deixa eu te contar uma boa nova também. Você também nunca vai ter essa resposta. Lá no céu, quando chegar diante do Senhor, o Senhor pergunta para Ele. Pergunta para Deus por que você passou por aquilo. Tem coisas, meus irmãos, que nunca vai ter resposta. Vai ter situações que nunca vai ter uma resposta. A verdade é que nós queremos achar resposta para tudo, para aliviar a nossa dor, para arranjar um sentido para alguma coisa. Mas nem tudo vai fazer sentido, meus irmãos. O sentido na nossa vida tem um formato, é uma cruz, é o Evangelho. É por isso que tem um sinônimo entre o poder da dor e o Evangelho. Porque todos os homens que eu conheço que vivem verdadeiramente o Evangelho da cruz, eles sofrem. Não existe um evangelho gourmet, não existe uma vida fácil, não existe uma vida de glamour. O evangelho é cruz, é sacrifício, é renúncia. E nós nunca nos cansaremos de anunciar essa mensagem, porque é isso que Cristo nos deixou. Sede minhas testemunhas, onde vocês forem. Testemunha é mártir, é estar disposto a morrer por algo. As pessoas hoje perderam o sentido, ficam procurando propósito, procurando chamado, procurando vocação, porque não entenderam ainda que o seu chamado verdadeiro e único é ser um mártir, morrer pela causa do Evangelho. Seja em qual área da sua vida for, meu irmão, você carrega uma mensagem, você carrega uma vocação universal, que é a mesma minha, a mesma do seu irmão que está do seu lado. Morrer pela causa do Evangelho em todas as situações da nossa vida. Morrer pelo outro e morrer para você mesmo. O problema, meus irmãos, é que nós queremos morrer para o outro e esquecer de morrer para nós mesmos. Nós matamos no outro, mas esquecemos de nós. E aí existe uma controvérsia dentro do Evangelho nisso. Porque não é o Evangelho do homem, é o Evangelho de Cristo. Não existe o meu Evangelho. Não existe o Evangelho da Igreja Lagoinha. Não existe isso. O Evangelho é universal, para todos. Se alguém vive diferente, é porque entendeu diferente. Se alguém estiver vivendo diferente aqui, é porque não está dando crédito à mensagem que está sendo pregada. Que a mensagem é essa, não mudou. Se faz diferente, é porque não teve um arrependimento genuíno. Resposta é essa. Mas aqui nós pregamos o Evangelho genuíno. É isso. Cristo não nos ensinou diferente. Aleluia. E essas necessidades, meus irmãos, essas dores, principalmente na vida de Jó, ainda olhando para ele, transformou o coração desse homem. Essa dor quebrou o ego de Jó. Essa dor quebrou as estruturas de Jó. O verdadeiro Evangelho nos mostra que não é sobre nós, mas sobre Cristo. A dor, meus irmãos, ela aponta para a dependência. Ela nos tira do centro e coloca o Senhor. Quer ver um crente orando muito? Deixa ele passar por uma situação difícil. Parece uma enfermidade, meus irmãos, até propósito de 3 horas da manhã, o abençoado faz. Até jejum de 7 dias, correndo de oração, convoca a igreja todinha. E é bom. A dor, meus irmãos, ela nos impulsiona para um lugar. A dor, meus irmãos, ela nos tira da independência e nos coloca na dependência. A dor, ela nos coloca num lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que é a dependência de Deus. E aqui está, meus irmãos, também uma verdade. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, versículo de número 23. Ainda dentro da mensagem de que a dor nos aponta para a dependência. A palavra de Deus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A mensagem de Jesus. Você quer ser um dependente do Senhor? Está aqui a resposta. Negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga os passos de Jesus. Essa dependência, meus irmãos, esse lugar é estar seguindo o Senhor com a nossa cruz diária. E ninguém gosta de carregar a cruz, porque a cruz ela pesa. A cruz ela fala de sacrifício. A cruz ela fala de dor, a cruz fala de sangue. A cruz fala de perdas. A cruz fala de morte. E nem todos querem viver isso, meus irmãos. Mas para chegarmos à plenitude do conhecimento da verdade de Jesus, nós precisamos passar por todas essas situações. 2 semanas atrás estávamos pregando aqui sobre a vida de Paulo. No tudo posso naquele que me fortalece. Lá no texto fala, eu aprendi a lidar com as privações. Eu aprendi a lidar com as faltas. Eu aprendi a lidar com as farturas. Para então ele conseguir dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Para Paulo escrever isso, para Paulo bater no seu peito e dizer, tudo posso em Cristo, ele aprendeu a passar pelo bom e pelo ruim. A nossa vida cristã, meus irmãos, por mais que nós queiramos que ela seja assim, ela é assim. Por mais que a gente declare, por mais que a gente queira que ela seja toda hora, apontando para cima, avante, indo, ela vai assim. Vai ter momentos que você vai estar chorando. Vai ter momentos que você vai estar alegre. Vai ter momentos que vai ser de fartura e vai ter momentos de privação. Para você viver a plenitude desse evangelho, você precisa negar a si mesmo. E aí, meus irmãos, que está o desafio. Porque no evangelho do ego, no evangelho do homem, ele coloca o homem no centro. Os meus sonhos, as minhas vontades, o meu ministério, a minha bênção. Isso é o evangelho do homem. Coloca todas as suas vontades na frente. A causa da morte não é a causa do evangelho de Jesus. A causa da morte é os seus sonhos. As pessoas hoje estão dispostas a morrer pelos seus sonhos, mas não estão dispostas a morrer por Jesus. E ainda reclama, porque não tem uma vida plena no Senhor. Se sacrifica, acorda todos os dias cedo, dorme tarde, rala, faz tudo acontecer pelos seus sonhos, e não tem nada de errado nisso, e nem nada antibíblico com isso, não entenda mal, não me entenda mal, mas existe uma controvérsia, meus irmãos, quando nós morremos pelos nossos sonhos, e esquecemos do principal que é o Senhor. Cristo não é o nosso sonho, Cristo já é uma verdade, Cristo é a nossa vida. A nossa vida é o Senhor. E esse evangelho do homem, ele coloca ele no centro. Mas o evangelho da cruz nos tira desse centro e coloca o Senhor. Por isso que negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Se o evangelho que seguimos não suporta dor, não suporta cruz e nem renúncia, não é o evangelho de Cristo. Se o evangelho que você segue não suporta isso, meus irmãos, tem alguma coisa diferente no seu entendimento. Sente com a gente depois e me diga onde foi que você aprendeu isso. Em nome de Jesus. Não ande enganado. Porque o evangelho que eu conheço, a palavra que eu conheço, ela fala sobre nós suportarmos dores, suportarmos renúncias e suportarmos a cruz. Qual foi a última vez, meu irmão, que você se derramou de verdade aos pés da cruz? Qual foi a última vez que você soluçou de tanto chorar aos pés da cruz? Qual foi a última vez que você se sentiu tão pecador, meu irmão? Qual foi a última vez que você se sentiu tão miserável ao ver o escândalo da cruz? Qual foi a última vez que o seu coração foi tomado por esse sentimento, meu irmão? Qual foi a última vez que a sua fé foi reavivada através de um movimento como esse? De um choro genuíno, não porque está sentindo arrepio, não porque o louvor me tocou, não porque o louvor está dizendo que eu vou triunfar, mas porque você sentiu na sua carne que você depende de Deus mais do que nunca. Qual foi a última vez, meu irmão?
Existe uma verdade, existe uma profundidade dentro disso. Nós precisamos voltar, meus irmãos, a um lugar que nós saímos. Sair dessa independência, meus irmãos. Não existe no reino ficar de maior. No reino você amadurece. Aos olhos de Jesus, você sempre vai ser um filho. Você sempre vai ter um pai que te ama, que te corrige. Em Jesus nós temos. Grava isso no seu coração, meu irmão. Procura aí na sua agenda, procura aí nos seus momentos. Qual foi a última vez que seu coração foi tomado por essa presença? Onde você saiu do centro e Jesus apareceu na sua vida. Outro ponto importante, meus irmãos, a dor ela forja o nosso caráter. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo número 5. Amém, igreja? Os irmãos estão acompanhando? Amém. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 5. Aleluia. Romanos 5. Versículo de número 1. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz comigo mesmo? É isso que a palavra está dizendo? Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos o pleno acesso pela fé, e esta graça no qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Quer se gloriar em algo, meu irmão? Se glorie na sua confiança plena na graça de Deus, na glória de Deus. Esse é o desafio do crente, se gloriar na confiança. Porque quando está doendo, quando está no momento de privação, no momento de dor, você não confia muito. A nossa confiança é colocada em prova. A nossa fé é colocada em prova, as estruturas abalam. E está tudo bem, meus irmãos, ficar abalado. Ninguém é super-homem. Mas existe uma glória, numa confiança plena, na vontade de Deus sobre nossas vidas. Paulo escreve isso, meus irmãos. Se gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Verso número 3. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas bonanças, na abundância. É isso que a palavra está dizendo, igreja? Me ajude a pregar essa noite, sim ou não? Nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Sabemos que a tribulação produz o que, igreja? A tribulação é que nos ensina a continuar, a perseverar, a ser firmes e constantes no Senhor. São as tribulações que nos formam, meus irmãos. É as tribulações que nos sustentam. É as dores que nos sustentam. É os vendavais, é as tempestades que nos sustentam, que nos fazem continuar. Verso seguinte. Aleluia. A perseverança. Aqui que mora, meus irmãos, a glória. Olha aqui. A perseverança, ela gera um caráter aprovado. O caráter aprovado vai gerar o quê? Esperança. Verso número 5. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A tribulação gera perseverança, a perseverança gera esperança, e a esperança gera um caráter aprovado. Aí você vem me dizer que você não tem que passar por momentos difíceis?
A palavra está nos apontando isso, meus irmãos. Paulo escreveu isso nessa carta. A tribulação que te vai fazer você continuar, é chorando mesmo, é sentindo mesmo, mas você está lá, continuando, perseverando, já está mancando na caminhada, mas você continua. Vai ter vezes, meus irmãos, que você vai estar correndo, vai ter vezes que você vai estar voando, mas vai ter vezes que você vai estar se rastejando, mas você vai estar continuando. Porque são as tribulações que nos formam. Elas produzem isso em nós. E existe uma dor que forja o nosso caráter. A dor, ela mata o nosso ego, mas gera um caráter aprovado. A dor, ela nos mata por dentro, nos tira do centro e coloca o Senhor em evidência. E o nosso caráter sendo aprovado em Cristo. José passou por várias privações. José foi vendido, foi traído, foi invejado pelos seus próprios irmãos. 13 anos sofrendo dentro de uma cadeia, pagando um preço, injustiçado. Mas depois, você conhece bem a história. Depois um homem sai daquela prisão, ele dorme um dia na prisão, e no dia seguinte ele acorda como governador do Egito. Passou por todas aquelas situações. Todo o caráter de José foi colocado em prova, mas ele perseverou. Ele foi injustiçado, mas ele perseverou. Ele foi traído, mas ele perseverou. Ele foi invejado, mas ele perseverou. O caráter de José foi aprovado diante dos olhos de Deus. Mas nós não podemos passar por nada. Nós somos os intocáveis. Meu irmão, eu sei que Deus te ama. E muito. E me ama muito. Mas se Ele está permitindo tais coisas, meu irmão, e se você já fez propósito para que isso acabasse e não acabou ainda, muda a oração e começa a agradecer. Para de pedir para Deus mudar o quadro. Se não mudou ainda, você já fez o propósito, já fez a oração. Muda a oração. Para de pedir para Deus mudar o quadro e começa a agradecer. Começa a dizer assim: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar através disso aqui, meu Deus? O que é que o Senhor quer querendo mudar dentro de mim, Senhor? Tira os meus olhos dessa necessidade, tira os meus olhos desse momento difícil, Senhor, e agora volta os seus olhos para mim, Senhor. Me ensina o que é que o Senhor está querendo falar com isso. Senhor, forge o meu caráter, Senhor, me aprova, Senhor. O que é que eu preciso mudar? Nós precisamos estar bem com o Senhor, igreja. Nosso relacionamento precisa estar alinhado com o relacionamento de Cristo. Temos que ser um com Ele. Nós vamos participar dessa ceia sendo um com Ele, para que nosso caráter seja aprovado dia após dia. E deixa eu te falar uma verdade. Quando você está bem com Deus, o seu caráter é um caráter aprovado. Quando você está bem com Deus, o seu caráter é um caráter aprovado. Quando você está bem com Deus, você não dá problema. Amém? Amém? Quando você está bem com Deus, existe uma dor que forja o nosso caráter. Abra sua Bíblia agora comigo, meus irmãos, na carta de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 11. Já estamos caminhando para o final. Os irmãos estão me acompanhando? Dê um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aleluia! Gálatas, capítulo número 6, versículo número 11. Vejam, com que letras grandes escrevi,
de próprio punho a vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de que se gloriem no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais me gloriei, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. E o último versículo: sem mais que ninguém me perturbe. Paulo falando isso. Que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo colocando em jogo uma discussão tola que os homens tinham naquele tempo, os circuncidados e os incircuncidados, os que necessitavam cumprir uma lei e os que não necessitavam cumprir uma lei, para excluir a cruz de Cristo. Paulo termina essas palavras, até mesmo pesada, e essa última mensagem, esse último versículo que nós lemos, ele fala: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Existe uma dor, igreja, que nós passamos, uma dor que gera poder dentro de nós. Você não entendeu? Existe uma dor, igreja, que nós passamos, que ela gera poder dentro de nós. E esse poder não é uma glória nossa. Esse poder é essa mensagem que Paulo falou, escrevendo: eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Será que você pode declarar isso sobre você? Será que você pode dizer isso na sua vida? Será que você pode escrever uma carta a punho, ou postar lá no Instagram: eu carrego as marcas de Jesus? É um conteúdo que nós conseguimos publicar? É uma mensagem pesada. Porque para Paulo escrever isso, ele passou de perseguidor da igreja para perseguido. Para Paulo escrever isso, ele teve que ter um encontro com Jesus e ficar cego durante 3 dias e 3 noites. Para Paulo escrever isso, meus irmãos, ele precisou ser rejeitado pelos apóstolos e depois ser aceito por eles. Para Paulo escrever isso, meus irmãos, ele teve que passar por picadas de serpentes. Para Paulo escrever isso, ele teve que sofrer naufrágios. Para Paulo sofrer isso, ele teve que construir tendas para se sustentar. Para Paulo escrever isso, ele teve que viajar de cidade em cidade, passando por privações, passando por prisões, passando por chicotadas e humilhações, diante de tribunais, várias e várias vezes, escrevendo cartas dentro de prisões, para ele dizer assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Não estou dizendo que nem eu e nem você temos a autoridade de dizer isso, porque se nós entendemos a mensagem, talvez o nosso sofrimento seja diferente do de Paulo. Paulo tinha uma vocação e um chamado específico para sofrer aquilo. Não é porque a sua dor e o que você sofre foi diferente de um naufrágio, que não existe uma glória também de Deus sobre isso na sua vida. Não é porque as dores são diferentes. Não é porque hoje o mundo mudou mais alguma coisa, as coisas estão um pouco mais diferentes, as mensagens não são mais pregadas como antigamente, no tempo de Paulo.
Não é porque as coisas mudaram que a mensagem também mudou. Ainda hoje podemos sim dizer: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Ainda hoje nós podemos dizer isso quando nós entendemos e quando nós vivemos como nova criatura em Jesus. Quando nós vivemos uma vida de arrependimento genuíno. O que roubava, não rouba mais. O que matava, não mata mais. O que se prostituía, não se prostitui mais. O que adulterava, não adultera mais. Isso é transformação. Isso é evangelho de Deus na nossa vida. Aí as pessoas lá fora enchem a boca e dizem assim: depois que faz tudo de ruim, inventa de ser crente. É isso mesmo, irmão. E que bom que deu tempo para Deus nos alcançar, não é? Não é, meu irmão? Que bom que deu tempo, né, irmão Claudemir? Para Deus te alcançar. Talvez o tempo de Deus seja hoje na sua vida, meu irmão. Talvez o tempo de Deus na sua vida seja hoje. Deus marcou na sua agenda hoje para te encontrar. Nesse dia, na agenda de Deus, já estava marcado. Aleluia. E nós finalizamos aqui, meus irmãos, com o último ponto. Só o que nos salva é o evangelho verdadeiro de Jesus. O evangelho, que é o evangelho do homem, ele promete facilidades, mas não te salva. Amém, igreja? Eu não terminei ainda. O evangelho verdadeiro passa pela cruz e gera vida dentro de nós. Jesus é o nosso maior exemplo. A dor da cruz trouxe a salvação para o mundo. A maior vitória da nossa vida vem quando nós reconhecemos que não sou eu, mas é Cristo em mim, a esperança da glória. Todo o evangelho sem cruz, sem arrependimento e sem transformação, que seja amaldiçoado em nome de Jesus. Todo o evangelho pregado, que não prega cruz, que não prega arrependimento, que não prega transformação, que seja anátema, como disse Paulo. Último texto, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Os irmãos já podem se posicionar para servir a ceia. Filipenses capítulo número 1, versículo número 27. Ouça isso com atenção. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Verso seguinte: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, igreja do Senhor, é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Verso seguinte: porque a vocês, aleluia, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também, igreja do Senhor, sofrer por Ele. Isso é um privilégio, meus irmãos. As nossas dores são um privilégio, meus irmãos. Saia daqui hoje entendendo. Saia daqui hoje mudando a sua oração, meu irmão. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu quero orar isso sobre sua vida, meu irmão. Espírito Santo de Deus,
A Tua palavra, Senhor, ela é penetrante, Senhor, aos nossos corações. Separa juntas, medulas, alma e espírito. A minha oração, Pai, essa noite, não é te pedindo que essa palavra seja eficaz, porque ela já é, Senhor. Mas a nossa oração, Pai, essa noite, é para que o Senhor desperte dentro de nós essa realidade viva desse evangelho da cruz, desse evangelho de dores, desse evangelho de privações, Pai. Deus, em nome de Jesus, desperta dentro de nós, Senhor. Nos ensina, Pai, através da dor, nos ensina através das perdas, Senhor. Forme o nosso coração, ó Pai. Que as tribulações, eu declaro sobre a igreja do Senhor essa noite. Levante sua mão, Pai, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre sua vida, Lagoinha Sobral. As tribulações vão gerar em vocês perseverança. Duas pessoas entenderam. As tribulações, Lagoinha Sobral, vão gerar em vocês perseverança. E essa perseverança vai gerar em vocês esperança. E essa esperança, Lagoinha Sobral, vai gerar em vocês caráter aprovado. Aleluia! Eu declaro isso sobre sua vida agora em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor, igreja.